Olá, bom dia crianças, bom dia família, tudo bom? Crianças estão se cuidando? Estão lavando as mãozinhas, usando o álcool gel quando é necessário? Estão? Estão obedecendo aí os pais em casa? Estão fazendo as atividades? Vamos fazer, né? Vamos aí ficar ligadinho, tá bom? Bom, hoje iremos dar início à nossa aula de português, na qual iremos fazer a correção da aula passada. Iremos dar o início ao conteúdo novo, tá bom? No primeiro texto que nós lemos em português, que nos relatou sobre possivelmente no futuro haverá robôs, né? Cuidadores de idosos, que são chamados de humanoide, né? Que são aparências de humano, robôs com aparência de humano, para que ele venha a ajudar nas atividades, né, em casa, assim como cuidar dos idosos devido à vida corrida, né, que as pessoas têm no dia a dia. E no texto que vocês leram agora, por último, foi Vovô e o videogame, né? Que nos relatou aqui que é muito importante o idoso estar antenado na era digital, porque no momento em que ele está usando videogame, um computador, um celular, ele está ali aprendendo, ele está ali fazendo com que a sua memória esteja ativa, com uma vida ativa. E quanto mais ele busca, mais ele vai aprender, mesmo tendo um grau a menos que os jovens, mas ele vai dar um pulo, um avanço de aprendizado, por não ficar estacionado no tempo, parado. Ok? Bom, qual é o título desse artigo? Qual é o título desse artigo, né? Vovô e o videogame, que é o título da história. Para você, na letra A, esse título despertou seu interesse pela leitura? Por quê? Bom, esse texto aqui, ele nos desperta interesse porque esse texto nos traz o tema que é o quê? Incluir os idosos na sociedade. Uma maneira disso é na inclusão digital, que faz com que o idoso venha a manter contato, né, com as pessoas mais jovens, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde os idosos ficam mais isolados para o seu bem, distante da sua família. Um exemplo, minha mãe mora longe, porém, ela, com 75 anos, ela sabe usar o aparelho celular e diariamente nos falamos em videochamadas. Então, faz com que a gente venha a ficar próximas, mesmo estando longe, devido ao aparelho digital, que é o celular, não é isso? Então, faz com que o idoso esteja incluso. Assim como compartilhar mensagens, de ouvir músicas, faz muito bem para ele. Letra B. Que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título? Bom, quando nós lemos aqui o texto, o nome do título, Vovô e o videogame, nós olhamos só assim na aparência, né, do título, Vovô e o videogame, como se o vovô estivesse jogando videogame e ponto. Mas eles nos mostram aqui que são as pessoas idosas têm facilidade e dificuldades com o uso da tecnologia. Porém, quando ela está em contato com o jovem, ou né, com a criança, com o seu neto, com quem estiver ao seu lado ali, ela vai estar o quê? Revivendo, ela vai estar ativa, ela vai estar visualizando aquilo que ela pensava que ela não fosse conseguir, ela vai estar aprendendo aquilo que ela pensava que ela não ia aprender. Porque toda pessoa é capaz de aprender, é só buscar, é só ter o foco, não é isso? Letra C. Após a leitura integral do texto, essa expectativa foi confirmada? Justifique sua resposta. Então, lemos o texto todo e nós podemos perceber aqui que não era apenas um vovô jogando videogame, e sim um vovô jogando videogame para o seu aprendizado diário, né? Que embora os resultados sejam apenas iniciais, a pesquisa nos faz pensar se no futuro
poderemos usar jogos de alta tecnologia não só para diversão, mas também para melhorar nossas capacidades cerebrais, assim como os idosos, não é isso? Letra D, na página 12, número 3. Qual é o público a que se destina esse texto? O que você considerou para dar essa resposta? Bom, esse texto ele se destina ao público infantil. Porém, observando aqui, ele conta a história de um idoso que está em aprendizado com o videogame. Mas o público dele é o quê? Se destinado ao público infantil. Número 4. Releia estas frases do texto. Você já viu seu avô jogando videogame? Se você já está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma. Nada muito difícil, certo? Já pensou? No texto, essas frases, tem 3 frases. Primeira, ajudam a criar uma proximidade entre o leitor e o texto? Sim. No texto, deixam o texto mais atrativo, pois estabelece um diálogo com o leitor? Sim. No texto, criam um distanciamento entre o leitor e o texto em razão da formalidade das frases? Não. Ali não tem formalidade, ali tem, a proximidade. Então, são as 2 primeiras. Número 5. Releia o segundo parágrafo do texto. Letra A. Qual é o recurso utilizado para manter a atenção do leitor? O recurso utilizado para manter a atenção do leitor é justamente o que? Quando ele diz na primeira frase do segundo parágrafo, É estabelecido um diálogo com o leitor, o que fica evidentemente pelo uso de você. Quando ele fala você, é como se já tivesse intimidade, Como se já conhecesse. Aí forma a leitura assim mais, informal. Letra B. Nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa expectativa. Explique como isso acontece. Bom, para o autor, o adolescente pode criar a expectativa de que jogando qualquer videogame com o avô estará ajudando. Mas o autor alerta que há um jogo eletrônico específico para estimular as atividades cerebrais dos idosos. Por meio dessa atividade, verifique, então, se você conseguiu ou não relatar o que ele está pedindo. Por quê? Porque na letra B, de novo para você, nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa experiência, Explique como isso acontece. O autor, logo de início, ele coloca o adolescente e o videogame, junto com seu avô. Aí, mais à frente, ele alerta, de que há um jogo eletrônico específico para quê? Aquele jogo eletrônico específico para ajudar ao idoso, para que ele tenha estímulo de vida. Número 6, página 13. Relacione os assuntos aos parágrafos correspondentes. Bom, tem do 1º ao 8º parágrafo. Você sabe que parágrafo é a distância do canto da linha, com assuntos iniciantes em no enredo da história. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo fica no segundo quadrinho. Cita um estudo cujos resultados serão apresentados nos demais parágrafos da reportagem. Letra B, segundo parágrafo. Identifica o nome do jogo que ajuda os idosos. Letra C, terceiro parágrafo. Letra C, terceiro parágrafo, descreve o jogo NeuroRacer. NeuroRacer ou NeuroRacer? Acho que é NeuroRacer. Letra D, quarto parágrafo. Letra D, explica as dificuldades dos idosos em realizar tarefas simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo. Coisa que os idosos têm, essa dificuldade de realizar tarefas ao mesmo tempo. Porém, com o treinamento, ele vai adquirindo essa maneira de realizar. Letra E, quinto parágrafo. No quinto parágrafo, identifica os grupos participantes dos testes. Sexto parágrafo, letra F. Relata os resultados dos testes realizados pelos 2 grupos.
Letra G, 7º parágrafo. Ressalta os resultados positivos dos testes. E 8º parágrafo, letra H, fica sendo: aponta possibilidades futuras de uso da tecnologia para a saúde das pessoas. Né? Então, o uso da tecnologia aqui não é somente para ele brincar, e sim para a saúde mental. Então, ficou na relação H, A, B, C, F, G, E e D. Número 7. O assunto representado nessa reportagem é atual e de interesse da sociedade? Justifique sua resposta. É atual, sim. E é de interesse da sociedade? Também de interesse da sociedade. Por quê? Porque os idosos são uma parcela da população que precisa de cuidados. E são necessárias pesquisas que mostrem maneiras de preservar a saúde mental e física deles. Ok? Número 8. Em sua opinião, as reportagens podem mudar atitudes, ou seja, influenciar o comportamento das pessoas? Justifique sua resposta. Então, ele pergunta para você, em sua opinião, as reportagens podem mudar atitudes, ou seja, influenciar o comportamento das pessoas? Sim. Né? Por quê? Porque nos traz, né, um assunto atual e de interesse com o público coletivo. Esse interesse em busca de lidar com os idosos, né? De futuramente os idosos estar ativos na sociedade, de volta ao trabalho, compartilhando aparelhos eletrônicos, conversando, dialogando com as pessoas de igual para igual, é muito importante. Então, as reportagens nos traz isso, nos abordam, né? Abordam conteúdos, assuntos que é do nosso interesse. Ok? Bom, então ficamos aqui na correção da interpretação do texto do Vovô e o Videogame. Agora só um minuto para a gente fazer a correção da gramática.